Olá, tudo bem? Que alegria ter você aqui participando desse evento tão importante, que é o segundo Congresso Internacional de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos discutir, debater, conversar, aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial como suporte na prática docente. Esse é um assunto que ele não se encerra aqui, muito pelo contrário, ele é uma pequena gota num oceano de infinitas possibilidades que nós podemos utilizar a inteligência artificial na prática docente. Também com os nossos alunos, também com o nosso ambiente de trabalho, seja ele qual for que você desempenhe sua função. Então, de antemão, já vou adiantando que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, mas é uma pílula para que você possa investigar, você possa ver as possibilidades, você possa debater de como usar a inteligência artificial no dia a dia, na sua vida como um todo, no seu cotidiano, não só na sua profissão, mas ela é uma ferramenta poderosa que surgiu há pouquinho tempo, assim, de uma forma mais disseminada, mas que ela impacta a minha e a tua vida e ela já está presente no nosso cotidiano. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero te fazer um convite especial. Nós temos uma comunidade de prática de professores inovadores. Que essa comunidade ela não é para dar oi, bom dia, tudo bem, como você está? Não que isso não tenha o seu devido valor, porque tem. Mas para que a gente possa trocar informações, para que você possa estar recebendo informações sobre a prática docente, sobre o uso das tecnologias digitais, sobre o uso da IA, para que você queira dedicar um tempinho. Nós temos também lives, treinamentos, tudo isso sem custo, que você pode estar participando e você possa estar tendo um conhecimento que às vezes você, poxa, não tem como investir, não tem como me aprimorar. É uma forma de você aprender e estar por dentro das notícias do uso da tecnologia. Então você escaneia o QR Code, você vai entrar numa comunidade do WhatsApp e vai ser uma alegria ter você ali. Nós não postamos toda hora, todo dia, são só informações, conhecimentos, reportagens, artigos que realmente impactam a tua prática docente e pode te ajudar a transformar o teu dia a dia para que você consiga se aprimorar em uso da tecnologia. Porque essa transformação que a tecnologia traz, vamos dizer assim, com o advento de uma forma mais robusta ali em 2010, com o lançamento do primeiro iPhone, que mudou o conceito de celular, com a propagação da internet de alta velocidade pelos dispositivos móveis, a nossa sociedade ela vem mudando, ela vem sofrendo esse impacto. E para que você possa entender de uma maneira bem clara, eu trouxe esse gráfico para a gente, para você ver o tempo da atualização do conhecimento na história do mundo. De 1440 a 1900, nós demorávamos 400 anos para o conhecimento dobrar de tamanho. E você pode ir acompanhando no gráfico a celeridade que o conhecimento dobra de tamanho nos últimos anos. Vamos pegar exemplo ali em 2017, esse conhecimento estava demorando 13 meses para ele mudar, para ele dobrar de tamanho. E a partir de 2020, numa predição da IBM, diz que o conhecimento ele dobra de tamanho a cada 12 horas. Então essa transformação que a internet, os dispositivos móveis, ele trouxe para mim e para a tua vida, ele impacta não só a nossa prática docente, mas o nosso cotidiano, a nossa vida como um todo, ele vem fazendo a diferença. Quer ver um outro exemplo como isso acelerou muito forte essa ascensão da internet e dos dispositivos na nossa vida? Em 99, a Netflix demorou 3 anos e meio para alcançar 1 milhão de usuários. E eu sempre gosto de brincar que ela acabou com o meu sonho de aposentadoria. Porque eu gosto muito de filmes, seriados, séries, e meu sonho era me aposentar e abrir uma videolocadora. Olha quanto benefício. Você receberia todos os lançamentos, saberia
ter um Instagram, uma rede social para botando reviews, botando informações sobre filmes, seriados, indicações, e ainda ganharia com isso. Só que com o advento dos streamers isso acabou e eu tenho que buscar outra coisa para me aposentar ainda. Falta um tempinho, mas já tem que ir pensando a longo prazo por ir alcançando. Mas voltando ao assunto, 3 anos e meio para 1 milhão de usuários. O Facebook em 2004, ele demorou 10 meses para 1 milhão de usuários. Não sei se você lembra, lá no passado você tinha que receber um convite para entrar no Facebook. O ChatGPT em 2022 demorou 5 dias para ter 1 milhão de usuários. E em 2023, o Threads, que é um concorrente do X, do Twitter, da Meta também, ele demorou 1 hora para ter 1 milhão de usuários. Para você ver como isso está célere. As transformações, elas vêm aparecendo, elas vêm acontecendo, entra tendência, sai tendência, entra ferramenta, entra e vai, e você pensa assim, como que eu vou conseguir acompanhar tudo isso? Mas nós temos que ter uma vida lifelong learning, uma vida de aprendizado constante. Você não vai conseguir se atualizar em tudo? Provavelmente não. Mas você tem que estar buscando aprender de diversas áreas, diversas ferramentas. Hoje você tem podcasts, você tem e-books, uma grande parte gratuita em ferramentas que te oferecem isso para você estar por dentro do que vai estar acontecendo. Porque muitas vezes as oportunidades elas batem na porta, você te oferecem uma ferramenta, te oferecem uma solução e você ainda está muito focado na situação do passado, nas estratégias que você usava lá no passado. E essa próxima imagem representa muito isso. Muitas vezes nós estamos muito ocupados, nós deixamos de passar as oportunidades que vão tornar a nossa vida mais célere, o nosso dia a dia mais eficaz, nós vamos poder aproveitar mais o tempo, as atividades, e nós nos desprendemos disso. E essa imagem, quando eu vi, parece que troca uma chave, né? Fazendo força, gastando tempo, energia que poderia ser aproveitada para outras coisas, quando nós resolvemos usar uma roda quadrada e deixamos, até numa redundância, uma roda redonda, passar. E às vezes a gente está muito agregado, a gente está muito perdido nas coisas que já passaram. Mas nós vimos que o conhecimento dobra muito rápido, que as tecnologias acontecem muito rápido, e o nosso aluno entra na sala de aula diferente, o nosso colaborador entra numa escola, numa empresa diferente. A cada dia os ciclos eles estão mais curtos. Só que daí você me pergunta, doutor Jonas, mas algumas coisas não mudaram. Realmente não mudaram. Quer ver uma? Uma sala de aula. A tecnologia chega, inúmeras ferramentas de inovação, inúmeras metodologias, mas nós ainda vivemos num ambiente onde um aluno senta atrás do outro, olhando para a nuca um do outro, onde o professor fala, os alunos escutam e muitas vezes o professor ensina, finge que ensina, o aluno finge que aprende e sai todo mundo feliz vivendo uma falsa realidade. Porque a educação ela é a ferramenta que transforma o mundo. O conhecimento e como aplicar esse conhecimento no dia a dia, ele é primordial para mim e para a tua vida. Porque nós só conseguimos evoluir quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente consegue colocar na prática. Mas será que a mesma forma que eu ensinava há 10 anos atrás é a forma que vai impactar e vai engajar os nossos alunos? Estudos indicam que os alunos não conseguem mais se concentrar por mais de menos de 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio, que é o tempo que os vídeos rolam no feed das redes sociais. O cérebro recebe descargas de dopamina e vai tendo aquela recompensa por mais dopamina, dopamina. Então, quanto mais vídeo ele assiste, mais isso vai aumentando. E se ele não recebe essa descarga de dopamina, o cérebro ele não se concentra, porque ele quer a recompensa, quer a recompensa, quer a recompensa cada vez mais. Só que eu vou para minha sala de aula
e ainda fico falando por 35, 40 minutos. E daí eu reclamo que os meus alunos não estão engajados, não estão prestando atenção. Mas será que eu tenho essa noção que o mundo mudou, que a forma mudou? E nós vamos ver no decorrer da nossa fala de hoje algumas ferramentas, algumas estratégias e um novo papel do professor nos dias que nós vivemos. Mas antes eu quero trazer mais uma imagem para nós fazermos uma reflexão. Será que nós estamos ensinando para todos na nossa sala de aula? Será que nós estamos impactando todos? Ou nós estamos trazendo ao nosso processo avaliativo? E isso daria mais uma discussão, mais uma fala, quem sabe, de um dia inteiro discutindo a avaliação da aprendizagem, estratégias, ferramentas, dispositivos, de como fazer uma avaliação que engaje o aluno, que impacte a vida dele, para que faça ele se interessar cada vez mais pelo estudo, ou eu estou tentando fazer uma seleção justa para que todos alcancem os resultados ali no final da sala de aula. E essa imagem traz bem clara, vou ler o texto para a gente, para fazer uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. É um problema que todos ali podem resolver, mas será que todos estão preparados? Será que na nossa sala de aula, quando eu preparo a minha avaliação, todos os meus alunos têm as condições necessárias para desenvolver, para que ele possa realizar aquela avaliação? Para pensar. Fica a dica aí para você, professor, para você talvez gestor de escola. Será que nós estamos proporcionando os meios para que todos os nossos alunos, independente das suas características, possam ter uma experiência de aprendizagem significativa? Mas vamos lá. O que é inteligência artificial? E aqui é um ponto que vale a pena uma referência. Nós temos a inteligência artificial e nós temos a inteligência artificial generativa. Jonas, mas qual que é a diferença? A inteligência artificial generativa, ela cria conteúdos. Ela pega através de bases pré-existentes, grande volume de dados, seja de internet, repositórios, sites de dados, e ela é capaz de pegar esses dados, processar e criar novas informações inéditas. E para criar, desenvolver, é como se ela fosse um auxiliar com um supercomputador, que ela vai através de uma série de informações, ela consegue pensar mais rápido, ela consegue analisar mais dados e ela nos auxilia no nosso dia a dia. E eu gosto de pensar que a inteligência artificial, ela não é um concorrente do professor, mas ela é uma auxiliar do professor. É a tua assistente pessoal, que quanto mais você usa, mais ferramentas ela te oferece. Só que do mesmo jeito que eu, como professor, utilizo, o meu aluno também pode utilizar. Então nós temos que saber lidar com isso no ambiente escolar. E, Jonas, mas eu faço meus trabalhos, os alunos só usam o IA para resolver. Talvez aí seja o momento de nós pensarmos outra forma de avaliação. Porque se eu escrever um texto assim, escreva uma redação sobre quem descobriu o Brasil. Amigos, a IA está aí para isso. E o nosso aluno, ele vai botar lá, ele vai desenvolver e nós vamos ficar frustrados, porque todo mundo copiou da IA. Mas será que o aluno mudou a avaliação, mudou a forma de perguntar, a forma de aferir o que o aluno aprendeu mudou? É isso que nós devemos pensar. Mas e a IA e o professor? A inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosa, mas é o professor que inspira, orienta e dá significado à aprendizagem. A IA não substituirá o professor, mas o professor que souber utilizá-la potencializará o impacto no desenvolvimento de seus alunos. Como eu falei, ela é uma assistente particular do professor. E o professor que utilizar, ele vai impactar a vida do seu aluno. Pode ter certeza disso.
Seja educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, quando você se apropria da ferramenta, você vai ver que muda a sua vida. Mas qual que é o papel do professor nesse novo meio, nessa nova era que nós vivemos? O papel do professor é ser um designer de experiências educacionais. Ele planeja, organiza situações de aprendizagem que envolvem os estudantes de forma ativa e significativa. E aqui são duas palavrinhas-chave, ativa e significativa, que traz, engaja, motiva, traz soluções para que ele possa, uau, essa aula é top. Vai ser todas assim? Talvez não. Mas são estratégias que a gente vai trazendo, porque com o apoio das tecnologias, das metodologias inovadoras, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo e ele passa a ser um mediador, um incentivador da autonomia, da criatividade e do pensamento crítico. Então pense nessa nova forma. Você, professor, você não é simplesmente alguém que repete o conteúdo, porque isso na internet tem de monte. Mas você é um designer de experiências educacionais, você vai selecionar o que o seu aluno vai fazer e da forma como que ele vai aprender. E olha os padrões de designer educacional tradicional que todos nós usamos na nossa sala de aula. Aulas expositivas, estudo dirigido, debate, trabalho em grupo, isso é mais do mesmo. Claro que isso bem feito também já impacta a vida do nosso aluno. Mas será que no dia a dia que nós vivemos hoje isso está dando conta? Mas nós temos que trazer um padrão de design educacional não convencional. E lá na nossa comunidade de professores inovadores a gente discute isso. Aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em desafios, sala de aula invertida, aprendizagem imersiva. Daí você vai dizer assim, Jonas, eu nunca ouvi falar sobre nenhum desses. Pessoal, na internet tem muito conteúdo. Volte lá, entre na comunidade que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas sobre gamificação, desafios, projetos, sala de aula invertida de Bergamos e Sans. Pessoal, busque, inove. Nós, pelo nosso tempo, hoje aqui a gente não consegue se aprofundar muito em cada um dos itens. Mas você, como designer de experiências educacionais, você tem que trazer uma nova realidade para os seus alunos que venha de encontro com o que ele está vivendo. E aqui nós vamos passar algumas agora ferramentas para como você pode fazer isso. Nós não vamos conseguir ver elas na prática, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela para que você possa ver quais as ferramentas de IA que pode te atender dentro da tua vida, dentro da tua realidade. Vamos começar do início, aquele que popularizou as IAs, que é o ChatGPT. Ele é o primeiro, eu brinco que ele é o Homo, a Maisena, que são os nomes que criam e se tornam referência, mesmo que tenha outros de outro lado, o Bombril, que foi o primeiro que se popularizou, mas nós temos várias outras ferramentas. E aqui é um ponto importante. E ela serve para todas. Nós temos a versão gratuita e nós temos a versão paga. E aqui é uma análise para a gente pensar. Os gurus da educação financeira, eles falam que para você adquirir um bem, para que você possa pensar em mudar de carro, casa, móveis, roupas, você tem que analisar quantas horas do teu salário, você pega teu salário, divide por horas, quantas horas você vai ter que trabalhar para comprar aquele bem. E eu quero usar essa mesma lógica com você. Ao você assinar qualquer ferramenta de ar na versão paga, você vai gastar ali 100, 120 reais, dependendo da ferramenta. Mas será que esses 120 reais, quantas horas no mês eu vou economizar de trabalho utilizando uma ferramenta de ar? Você vai notar que os teus 100 reais não é nada perto daquilo que você vai conseguir economizar do teu tempo. Então, ChatGPT, muito bom, todos são bons, vai da tua realidade. Assinatura, em torno de $20, dá 100, 110 reais. Você pode usar a versão paga, a gratuita, mas ela
vai terminando os créditos que eles vão te jogar para a versão paga. Copilot, o mesmo estilo, só que é uma ferramenta da Microsoft, que quem já tem assinatura do Office 365 tem dentro do plano da Microsoft. Algumas instituições de ensino oferecem para os seus alunos, para os seus pais, o Copilot. O Gemini é a inteligência artificial do Google, onde ele interage com todos o ecossistema do Google. O Gemini está ali dentro. Gmail, Notebook LM, editores de texto, de planilha, de apresentações, todos fazem essa interação com o Gemini. Em torno de R$70, R$80 o plano. Nós temos a Maritaca, que é uma inteligência artificial brasileira, voltada para o público brasileiro, que é muito boa e ela é gratuita para você estar utilizando. Nós temos a Grok, que é uma inteligência artificial do Elon Musk, do Twitter, do hoje X, que é fenomenal para te usar. A Manus, até a Manus ela foi comprada agora há um mês atrás pela Meta. Ela é uma inteligência artificial chinesa com grande poder de processamento e de agentes. O Facebook, a Meta gastou $2 bilhões comprando ela para incorporar no ecossistema. Essas duas inteligências artificiais são duas inteligências artificiais chinesas, a Qwen e a DeepSeek, que a versão gratuita delas, até você entrar na versão paga, você pode usar ela de uma maneira muito grande para que você consiga aproveitar o benefício. Agora, duas ferramentas bem interessantes. A Teach, ela é uma inteligência artificial voltada para professor. Ela tem mais de 60 ferramentas dentro dela que você pode usar para preparar suas aulas. Assinatura na volta às aulas agora estava R$ 29,90 no plano full. Então vale a pena você conhecer, aprender, preparar provas, consultas, atividades para o BNCC, tudo você consegue fazer com a Teach. E com o Canva, você vai dizer, Jonas, mas o Canva, eu tenho que pagar o Canva Pro? Pessoal, você que é professor, você entra em contato com o Canva, você tem o Canva Educacional, você pega seu diploma, você pega seu olerite, você pega uma declaração na secretaria da escola, manda para eles e eles te dão um acesso gratuito ao Canva Edu, que é relativo, significativo ao Canva Pro, e você tem todas as ferramentas, inclusive tem muitas ferramentas de IA no Canva que você pode estar utilizando. Agora, ferramentas de apresentação e criação de slides. O Elaborate, o Gama, o Slide AI e o Notebook LM. Pessoal, eu uso no meu dia a dia duas dessas, que é o Gama e o Notebook LM. São ferramentas extraordinárias. Reserve um tempinho para você conhecer, para que você possa colocar a mão na massa, para que você possa elaborar com elas. Pessoal, o Notebook LM, ele é sensacional. Ele é do mesmo ecossistema do Gemini, para criação de imagem, ele cria apresentação de texto. Sabe aquela inteligência artificial que não te promete nada e entrega tudo? É o Notebook LM. Se você nunca ouviu falar dele, procure, vá lá, aprenda, mexa. Ele é muito intuitivo e ele vai te ajudar com uma ferramenta poderosa. Que são muitas ferramentas para você, como professor, utilizar no teu dia a dia para te ajudar na tua prática. Vale a pena? Gaste um tempinho. Tem para todas as áreas e várias outras que vão surgindo no decorrer do caminho. Então agora, nesses últimos minutos que nós estamos juntos, que para mim está sendo um enorme prazer estar com você, aí do seu trabalho, da sua casa, no seu celular, no seu computador. É sempre uma grande satisfação poder compartilhar um pouquinho do pouco que sabemos com vocês nos nossos eventos. Então vamos ver algumas possibilidades. Nós já vimos a ferramenta, já vimos que o conhecimento ele está mudando de uma forma muito rápida, dobrando, e nós temos que ter uma vida lifelong learning, sempre aprendizado, sempre buscando, porque os nossos alunos eles vêm de uma geração diferente, principalmente no período pós-pandêmico. A sociedade foi transformada pela pandemia. E nós temos que estar com o nosso campo de visão aberto para entender essas transformações
impactar a vida dos nossos alunos, porque a educação é o que transforma a vida, é o que abre os olhos para uma busca de uma vida melhor, para a busca de uma aprendizagem, para transformar a rua que vivemos, a escola, o bairro, a cidade. É a educação que abre essas portas. Então nós vamos ver algumas possibilidades para que você, professor, possa utilizar as ferramentas que nós vimos e você entenda, e isso é só uma gota num oceano de inúmeras possibilidades que você pode ter. Vamos lá. Você pode criar e na revisão de conteúdo, a IA pode te ajudar a resumir texto, revisar redações, sugerir melhorias gramaticais, gerar histórias, atividades escritas, auxiliar na edição de materiais didáticos. Eu não vou ler todos, vou ler só o título e fazer alguns comentários, senão nós vamos demorar muito com as inúmeras possibilidades que nós temos. Apoio ao planejamento e à criação de aulas. Como eu crio uma aula mais empolgante, engajadora para os nossos alunos de acordo com o conteúdo que eu tenho. E a pesquisa e a formação contínua, ela pode te ajudar a pesquisar conteúdos, pesquisar matéria. Pessoal, e aí até pouco tempo atrás, ela alucinava muito, trazia referências que não existiam. Isso hoje foi minimizado. E aqui traz um ponto importante. Sempre que você for usar uma ferramenta de IA, você deve revisar o conteúdo que ela traz. Pessoal, não confie cegamente. Leia, revise, modifique. Ela é tua assistente. Sempre que a gente pede um trabalho para um assistente, a gente sempre dá uma lida e faz uma revisão. Não publique nada, não envie nada sem ter uma revisão. Porque por melhor que ela seja, ela pode alucinar e trazer uma citação, uma referência, um texto que ele não vem de encontro àquilo que você quer falar. Então pense nisso, sempre faça essa revisão. Outra situação, sistema de comunicação, simulação, para treinar os seus alunos com simulados, promovendo a comunicação entre eles. Você pode personalizar e a diferenciação da aprendizagem. Pessoal, alunos com necessidades especiais, para que você faça adaptação de conteúdos, de avaliação. A inteligência artificial é maravilhosa. Ela adapta uma prova para um aluno com TDAH, um aluno com TEA, com descalculia. Ele te ajuda a fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Até na construção do PEI, ela pode te ajudar também. Ela pode te ajudar com planos de reforço, de aceleração de conteúdo, de acordo com a realidade de cada um dos seus alunos, planos de aulas personalizados, apoio à educação especial, que hoje nem todas as escolas, nem todas as redes têm uma solução apropriada, e a IA ela é uma ferramenta muito, muito boa para te ajudar nessa questão. Criação de avaliação e feedback, geração de instrumentos avaliativos, questões, provas, trabalhos, simulados, situações, problemas. Lembra lá de aprendizagem por problemas, por desafios? A IA te ajuda a criar esses elementos, de criar esses instrumentos para avaliar a aprendizagem dos seus alunos. E também dá feedbacks. Tem ferramentas hoje que você usa, o aluno faz a atividade e ele já ganha o feedback sobre isso. A integração com o currículo é BNCC, a criação de atividades de acordo com a habilidade que você quer na BNCC, sobre o conteúdo que você precisa, ela consegue pesquisar, consegue buscar e trazer para você soluções extraordinárias de acordo com a BNCC. Preparação para a Prova Brasil, você tem como criar situações, avaliações, tudo dentro desse padrão. Ela também serve para estimular a criatividade dos nossos alunos com proposta criativa de jogos, histórias, atividades interdisciplinares. Às vezes você quer fazer um trabalho, mas você não consegue achar, principalmente em feiras culturais, em feiras de iniciação científica. Poxa, mas eu quero interagir, quero mesclar, como que eu vou fazer isso? Peça para a IA, explique. Quanto melhor for o teu prompt, melhor for o teu pedido para ela, melhor vai ser o teu resultado.
E agora, para nós encerrarmos, alguns exemplos de prompts que você pode usar para IA. Lembre que isso é uma gotinha do que você pode falar. E quanto mais você gastar tempo melhorando o seu prompt, melhor vai ser o resultado. Prompt 1. Sugira 3 ideias de atividades interdisciplinares para alunos do 9º ano sobre o tema de sustentabilidade, envolvendo os componentes curriculares de ciência, geografia e língua portuguesa, com foco em competências da BNCC e o uso de recursos tecnológicos. Então você pede o que você quer, para quem você quer e que ferramentas vai utilizar para que ele possa gerar para você. Revise e melhore o seguinte parágrafo escrito por um aluno do ensino médio, corrigindo erros gramaticais, propondo ajustes, estilos, tornando o texto mais claro. O clima está mudando rapidamente, as pessoas precisam fazer algo para evitar desastres ambientais. Pessoal, e aqui vai uma dica. Você, professor de língua portuguesa, de redação, Jonas, como que eu faço para corrigir minhas redações? Pessoal, escreve um prompt de correção, tira as fotos da redação dos seus alunos, sobe na plataforma e ele vai analisando a redação e vai te dando os feedbacks. Acelera o teu dia a dia na correção das tuas atividades. E o terceiro prompt, explique o conceito de fração para um aluno do 3º ano do ensino fundamental, utilizando uma analogia como uma pizza, mantendo a linguagem acessível para a faixa etária. Você pode definir a linguagem, a faixa etária como que ela quer conversar, mais firme, mais técnica, mais rígida, mais carinhosa. Tudo isso você pode trabalhar na criação do seu prompt. Crie um plano de aula de matemática para o 6º ano, voltado para estudantes que têm um grande interesse em esportes, com o objetivo de ensinar porcentagem de maneira contextualizada e atrativa. Então o aluno só pensa em jogar bola. Então ele vem trazendo essas experiências, esse plano, para que venha atender a necessidade desse aluno que possa engajar, possa chamar a atenção dele daquilo que ele gosta. Elabore 5 perguntas abertas que estimulem o pensamento crítico dos alunos do 6º ano sobre o sistema solar, incentivando a reflexão e o impacto sobre a exploração espacial. Pessoal, isso você pode adaptar, ampliar, criar situações para que impacte mais o seu aluno. Crie uma sequência didática sobre 3 aulas sobre a Revolução Industrial para o 9º ano, alinhado com os objetivos da aprendizagem da BNCC, incluindo a proposta de uma avaliação formativa. Aqui você poderia botar uma avaliação com 5 questões dissertativas, 5 questões de múltiplas escolhas, sendo 2 fáceis, 2 médias e uma difícil. Você pode trabalhar com essas configurações e ele vai te apresentar. Te apresentou? Não gostou? Peça para ele melhorar e você vai conversando, você vai criando um diálogo. O prompt 7, crie uma atividade escrita em qual os alunos do 6º ano desenvolvam um planeta fictício com base nos conteúdos de história, geografia, descrevendo as características, clima, forma de vida. E o prompt, o 8º, sugira uma atividade artístico-literária para os alunos do ensino fundamental sobre o tema Meu Lugar no Mundo, interagindo com produção textual, com o objetivo de estimular a expressão e a identidade de pertencimento. Pessoal, nesse pouco tempo que tivemos, então a gente tentou fazer um resumo sobre como a IA pode te auxiliar na tua prática docente. Sobre ferramentas, sobre prompts, sobre trazer essa ideia de que o mundo está mudando. Nós vivemos numa nova vida, numa nova ritmo de vida, de sociedade, e as ferramentas de IA estão aí para que a gente possa aprender, crescer um pouquinho mais. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu LinkedIn. Vai ser um prazer ter você na nossa comunidade de prática de professores inovadores. Também, se você quiser nos seguir lá, trocar uma ideia, estamos à disposição. Pode mandar mensagem por lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder pelo ritmo da vida, mas é uma alegria estar com vocês ali juntos. Espero de coração ter contribuído, trazer insights para você na sua vida, para que você possa crescer como professor, para que você possa
ter mais tempo para utilizar com a sua família, nos seus hobbies, nas suas atividades, usando as ferramentas de inteligência artificial.